Muito chique! Pois é, já tô aqui com o Flávio, que já fez a nossa culinária salgada aqui também. E agora vai fazer um petit gâteau. Essa sobremesa aí eu sei que você conhece e muita gente gosta. É uma sobremesa muito clássica, né, Flávio? Que muita gente pede aí, principalmente na sobremesa depois da refeição. Não é um carro-chefe aí? Todo mundo pede? Sim, é uma sobremesa simples de fazer. É um bolo que ele não foi totalmente cozido. Por isso que quando a gente corta, ele escorre a calda que faz tem aquele dentro. aquela Exatamente. coisa maravilhosa. E aí, a receita que a gente tem hoje é a receita original do chefe Jacan, pelo menos é o que eu sei dessa receita. Chique! Que foi quem, segundo ele, trouxe aqui para o Brasil essa receita. Ah, não sabia! Que curiosidade legal! Bom, então vamos lá para os ingredientes que nós vamos precisar para fazer esse petit gâteau. Vamos lá! Você vai precisar de 3 ovos, 65 gramas de gema, 115 gramas de açúcar, 160 gramas de manteiga, 65 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de chocolate meio amargo e uma pitadinha de sal. É isso? Perfeito, Né? perfeito. Várias receitas da confeitaria vai o sal, né? Sim. Ah, eu acho interessante. O sal, ele dá uma... Por mais paradoxo que seja, ele dá uma elevada no açúcar. Olha só, você diz no paladar, no Exatamente, gosto? exatamente. Olha, que bacana. Então vamos lá, por onde a gente começa? Então a gente vai começar fazendo um banho-maria. Tá. A gente vai colocar para derreter a manteiga Tá. e depois a gente vai adicionar o chocolate. Tá. Uma dica, fazer a manteiga, o banho-maria e derreter a manteiga junto com o chocolate também melhora o sabor do chocolate. Aumenta, Pode fazer isso potencializa, junto? sim. Potencializa o sabor do chocolate. Tá. Assim, geralmente, né, a manteiga a gente já ia derreter no micro-ondas, o chocolate ia derreter no micro-ondas. A gente ia fazer tudo errado aqui, é isso, chefe? Tem as formas tradicionais de serem feitas, vamos dizer assim, né? Essa é a forma bem tradicional, então, Sim. né? Uma das dicas, quando for fazer o banho-maria, sempre usar um recipiente menor do que o bowl, do que esse aqui. Ah, é? Porque a ideia aqui... Eu já tava aqui preocupada, meu Deus, essa panela não tá pequena? Não, então tá certo. Tá certo. Essa é a ideia. A gente via as nossas avós fazendo de outra forma, mas essa é a ideia. Por quê? Para que a água não entre em contato com o bowl. Ah, eu já achava que tinha que ficar lá aquela coisa mergulhando aqui, Não. sabe? Porque o que acontece? A ideia aqui é reduzir a temperatura do banho-maria. Tá. Né? Então, quanto mais água tiver em contato com o recipiente, maior vai ser a temperatura e a chance desse chocolate cristalizar ou a gente ter um endurecimento é grande. Então aqui a ideia... você vai colocar os dois? Como é que você vai fazer? Eu vou iniciar com a manteiga, então a gente Tá. vai começar derretendo a manteiga e quando a manteiga começar a derreter, a gente vai entrar com o chocolate. Tá. Aí você falou então que a ideia então de fazer aqui é uma coisa bem devagar mesmo, no sentido Sim. de não pular nenhuma etapa aí. Sim, exatamente. Tá. Então aqui a gente tem a manteiga derretendo, uma coisa que a gente costuma falar bastante, que a confeitaria é uma ciência exata, diferente da cozinha quente, né? Então a cozinha quente, você consegue ir controlando e contornando dependendo de como está se saindo durante a produção. A confeitaria não. A confeitaria você tem que ter exato a grama certa, o tempo certo, a temperatura certa, então é um pouco mais complexo, por isso que muita gente fala que a confeitaria é o calcanhar de Aquiles de todo chefe de cozinha. É verdade, não é todo mundo que gosta de enfrentar não a confeitaria, né, Flávio? Você, qual que é a tua preferência? Eu prefiro salgado. O salgado? Eu vou, Olha, eu vou na você minha sabe zona de conforto. Que a maioria dos homens que vem cozinhar aqui pra gente prefere o salgado mesmo, Flávio. Sim. Engraçado, né? É mais fácil, vamos dizer assim? Ou Eu acho que a confeitaria é mais complicada. A confeitaria requer um pouco mais de treino, requer um pouco mais de técnica do que a cozinha quente. Não que seja tão diferente dentro da gastronomia, mas requer um pouco mais de precisão. Entendi. Por essa questão mesmo que você precisa contar, você precisa estar atento aí a grama, a todo o processo. Tem coisa que tem que tomar um cuidado para não entrar o ar. Tem vários macetes aí, né, na confeitaria. Então, eu acho que os homens preferem a culinária salgada porque é mais prática no sentido assim, porque o homem já joga tudo, mistura, tá pronto, né? É isso. Aqui não, tem que medir, né? Então, enfim. Mas é claro que a gente acaba tendo que aprender. Mas tem que fazer também, tem que aprender, né? não tem jeito. Então, quando eu comecei na gastronomia, eu não sabia fazer uma gelatina.
Cozinha quente eu sempre fiz a vida inteira, desde criança, desde moleque. Mas na confeitaria não me arriscava muito, não. Nada. E aí na faculdade a gente vai aprendendo. E aí dentro de um restaurante, dentro de uma cozinha profissional, você tem que aprender, né, para poder organizar a sua confeitaria. Então a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo. E depois para dar aula você tem que aprender mais ainda, né, para explicar como é que funcionam os processos. Então, aos poucos a gente foi desenvolvendo. Hoje eu me arrisco a fazer uma receita de... E deixa eu te perguntar, por exemplo, você tá... seu restaurante vai ficar aberto e pronto, enfim. Como é que você fez a elaboração do cardápio? Lá, tem alguma receita que é o carro-chefe? Tem. Lá, qual que é a ideia? Eu tenho um sócio, que é o Mariano, abraço, irmão, que foi meu cozinheiro dentro de um dos restaurantes onde eu fui chefe de cozinha, e ele me propôs sociedade e a gente tem tocado isso já há 3 anos, esse projeto. Então, há 3 anos o nosso restaurante está em desenvolvimento. A gente tem uma temática de cozinha nordestina. Então, então a gente está desenvolvendo ainda. Bistrô de cozinha nordestina, mas nossa, vocês vão revolucionar, hein? É isso aí. Na Vila Prudente, na Zona Leste, então a ideia é exatamente isso, trazer um pouco mais de técnica para a cozinha nordestina. Entendi. E aí um dos carros-chefes vai ser joelho de porco. A gente vai fazer um joelho de porco defumado. Nossa, que chique. Ai, eu nunca comi, não sei se eu tenho coragem. Ai. É verdade? É gostoso, Juninho? É muito bom. Não sei, eu acho que eu não sei se eu teria coragem, gente. Até na feijoada, eu gosto daquela feijoada mais light. Né? Que vai só a carne seca, a costelinha, a linguiça, ali o paio, enfim. Mas língua, joelho, pé, essas coisas aí, ai. Ó, agora a gente vai entrar com o chocolate, então a manteiga já está derretida. Então a gente vai colocar o chocolate. Ah, tá, pode misturar mesmo. Sim. E aí agora é a hora que a gente vai derreter nesse chocolate. Essa baixinha tem que ficar na ponta do pé pra ver a panela. Aí agora eu posso ir aí, deixa eu ver. Mistura mesmo. E até a própria gordura da manteiga ajuda a derreter também, né? Sim. É porque ela é mais solúvel, mais líquida que o chocolate, né? Então a ideia aqui é fazer... Vai derretendo e vai dando essa... E também ele vai dando um brilho, né? Sim, também. Perfeito. É isso aí. Quanto mais a gente mexe chocolate, mais brilho ele dá. Tá. E aí, pra fazer o petit gâteau, gente, você vai precisar dessas forminhas também, né? Ó, dessas pequenininhas pra fazer a porção individual. Porque é uma sobremesa, na verdade, pra você servir com o quê? Sorvete, né? Sorvete. Que o pessoal serve? Sorvete, exatamente. Então tem que ser essa forminha aí. Não dá pra fazer na forma maior, dá? Dá. Na verdade, eu trouxe essa forma porque ela é mais fácil, mais acessível de encontrar. A forma tradicional do petit gâteau ela é um pouquinho mais alta que essa. Mas com essa aqui, foi exatamente para trazer, para mostrar que é possível fazer com uma forminha de quindim ou de quiche que a gente tem em casa. Mais fácil que você encontra aí. Exatamente. E se eu quiser fazer ele no outro formato, quadradinho maior, assim, numa forma, eu posso usar a mesma quantidade do que a gente passou aqui, colocar numa forma e depois eu posso só pegar um copo, por exemplo, e fazer um bolinho? Sim, pode, sem problema improvisar. Nenhum. Sim. É que, óbvio, ele precisa ficar mais alto para que o centro não asse. Então, se a gente deixar ele muito baixo ou muito fino, talvez o centro asse. A gente não vai ter o caldo. Então tem que tomar esse cuidado aí. Então, cuidado com a forma que a gente vai fazer. Não pode também inventar, né? Eu gosto de perguntar por quê. Porque às vezes quem tá em casa, não tem essa forminha, não vou fazer. Não, mas você pode fazer de um outro jeito. Nesse caso aqui, então é melhor a gente comprar a forminha do tamanho certo. Na verdade, pode até ser com ramequins, desse aqui também dá certo. Ramequins que chama? Ramequin. Ramequin, ó, que chique. Aqui uma dica também de testes que a gente já fez para fazer ele trufado. Fica bem legal. Após tirar o chocolate, a gente adiciona o vinho branco. E aí ele fica trufado. Fica bem legal. Nossa, deve ficar dos deuses, como dizem aí, né? Fica muito bom. Muito legal. São coisas que você vai descobrindo ao longo daquilo que você vai testando. É isso. E eu vou te dizer que talvez 70%, 80% das melhores coisas que eu fiz na cozinha vieram de erros. Sério? Sério. Eu até tava brincando um dia desse aqui com o chefe, que eu falei assim, eu tenho certeza que a maioria das coisas que foram inventadas na cozinha foram erros. Sim. Sim, foi isso. A pipoca, como é que o cara descobriu que a pipoca ia, a batata frita, que fritando ela lá, deixando ela ia ficar boa daquele jeito. Eu acho que foram erros que aconteceram. Como é no dia a dia, na vida da gente é muito assim também, né? A gente vai errando e fala, nossa, na hora você fica meio assim, mas depois você fala, se eu não tivesse errado aí, hoje eu não estaria vivendo tal coisa, né? Então o chocolate derretido.
Tá bem... Vamos tentar mostrar aqui, ó, como é que ele tá bem líquido. Vamos mostrar aqui pra ver como ele tá bem líquido, tá, gente? Ó, derreteu, tá bem... Dá pra virar mais um pouquinho? Aí, ó. Bem líquido. Mais ou menos, né? Deu pra ter mais ou menos uma ideia aqui. Pra você ver que ele fica mesmo... Não tá errado não, né? Ele fica Não, é bem, isso mesmo, bem é isso mesmo. Tá. A ideia é essa. O próximo passo aqui é a gente ir adicionando os ovos e as gemas e a clara. Tá. Na receita, a gente pede 65 gramas de gema. Isso, São 3 ovos 3 e ovos. 65 gramas. Tá. O porquê de 3 ovos e 65 gramas? Porque eu preciso de uma proporção maior de gema do que de clara. E aí isso varia de acordo com o tamanho do ovo. Tá. Né? Então, se eu tenho um ovo maior, a quantidade de gemas será menor para atingir 65 gramas. Então, realmente, a confeitaria tem as suas questões aí. Nesse caso, tem que pesar, tá, gente? Pra poder ver direitinho, pra não dar errado a receita, então. Aí Você aqui... quer que eu desligo ali? É só apertar ali, ó. Isso. Não, no de baixo, chefe. Nesse primeiro. Isso. Aí. Só pra você não se queimar, eu tô com medo aí dessa água. Agora, o próximo passo é adicionar o açúcar e a pitada de sal. Já tá aqui Já tá misturado? Já. Tá. Então, aqui a ideia qual é? A gente vai colocar o açúcar até ele dissolver. Então, a gente vai ficar mexendo aqui. Agora, a gente vai mexer com o fouet. Tá. Até que esse açúcar se dissolva. Entendi. Vai colocando. É um bolinho com bastante açúcar, né, gente? É bem Porque assim. a gente comeu uma abobrinha, deu aquela equilibrada pra comer o bolinho agora, porque... Ai. Vai colocando e vai mexendo. Isso. E aí a gente... Como tá quente também, ele já coloca, ele já vai... Sim. Né? Não Já vai cristaliza, dissolvendo. não, né? Tem Não. que ficar mexendo pra não acontecer isso. E dissolvendo mais rápido o açúcar. Tá. É uma massinha de bolo, né? Nada mais do que uma massinha de bolo com um toque especial aí, com as gemas certinhas, medidas, entendeu? Pra você não perder o ponto. E aí outra dica também, quando a gente for adicionar as gemas, é ir colocando uma a uma. Não faz assim, Não. tudo de uma vez não. Porque como o chocolate está quente, se a gente colocar tudo de uma vez, a tendência é que a gente faça um omelete doce. Ai, não é isso que queremos. Se a gente colocar... Eu, pelo menos, o que eu comi, não deve ser uma boa experiência, Eu também não, e nem né? quero. Não deve ser uma boa experiência, não quero não. Então a gente vai adicionando aos poucos os ovos e vai mexendo para que a gente não cozinhe esse ovo. Tá. A ideia é que ele se misture a massa. Isso. Não vire um omelete doce, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai falar, olha, lá no Sempre Melhor ensinaram um omelete doce. Não, Flávio. É o petit gâteau. Então aqui, ó, o açúcar ele já tá dissolvido. Tá. Ó. Bem lisinha essa massa. Ficou bem lisinha. E aí aqui eu vou adicionando um a um. Vou adicionando e vou mexendo. Tá. Quer que eu seguro pra você? Pra te ajudar? Pode ser. Que é difícil, né? Se você quiser que eu vou colocando, eu posso pôr também. Pode Quer que eu pôr. pôr? Então tá bom, vamos ver. Vamos fazer Vamos ver o junto. que acontece aqui, ó. Peraí. Vamos devagar aqui. Essa aqui é uma gema, eu vou deixar por último essa aqui que estourou. Tá bom. Que aí a gente não... Ai. E não precisa peneirar nada aqui, né? Não. Pode colocar... Como ele vai pro forno, a gente tem um Tá. processo ainda de assar, né? De cocção, não tem nenhum problema. Tá. Ai, que medo de fazer errado aqui, hein? Estragar. Já pensou? Estragar a receita do chefe? Não. Aí agora esse aqui. Pode pôr. virar? Pode. Pode pôr tudo? Pode pôr. Então vambora. Aí, ó, pronto. Tudo certo. Ó. Perfeito. Então aqui a gente vai mexer até... Olha, ficar já deu uma boa homogêneo. engrossadinha. Já mudou. E a gente nem colocou farinha ainda, A gente hein? ainda vai entrar com a farinha ainda. O ovo vai em todas as receitas, né, gente? O ovo é muito O ovo é versátil. versátil demais. Doce, salgado, ele tem fermentação, então você usando o ovo você consegue fazer um bolo crescer. Então, até por exemplo, né, a gente falando sobre essas questões, como é que o pessoal achou o ovo, entendeu? Achou que o ovo era o elemento para todas as receitas. Eu vou te falar Os que especialistas, né? tem muita gente... Eu tô falando brincando, que tem uma brincadeira que eu fiz aqui uma vez do ovo, e aí toda vez que eu falo do ovo, oh meu Deus, não, mas tá tudo certo. Tem muita gente estudando isso, né, e fazendo. Eu vi um programa um tempo atrás
de um rapaz que ele precisava no restaurante dele na receita dele ele precisava de gema de ovo bem vermelha. E aí ele começou a fazer testes, ir em avícola, frequentar criadores de galinha e... Pra tentar achar esse tal desse ovo aí. E aí eles conseguiram descobrir que a galinha ela não sente a ardência da pimenta, igual a gente. O paladar da galinha, não, eles não sentem. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a dar pimenta como alimentação, colocaram na base da alimentação pra gema. Vermelhada. E deu certo. Meu Deus, mas não machucou as galinhas assim, será? Não, pelo menos, estômago, não sei como pelo menos nos estudos eu acho que não. Gente, que loucura! Que eu acho que eles continuam fazendo isso até hoje. Até hoje, com certeza. Deve estar fazendo sim. Gente, que louco. Agora a gente entra com a farinha, a ideia é peneirar essa farinha. Ah, tá, a farinha a gente faz, Peneirado por quê? Para que a gente não crie grumos. Então a gente vai peneirando e mexendo, a fim de não criar grumos na massa. Tá. Que aí é ruim, né? Quando você vai morder um bolinho, um brownie, alguma coisa assim, até um bolo normal mesmo, que aí você pega um pedaço de açúcar, um pouquinho de farinha, e não é bom. E aí tem que ficar lisinho esse bolo. Aqui você pode ver ó, como ficou, aqui ele tá bem lisinho mesmo. Geralmente a gente sai do forno e vai pra mesa, né? Esse bolinho, né? Pra comer ele quentinho, pra ele ficar, ó. Claro que tem técnicas e até formas da gente fazer, tirar um pouquinho antes, congelar, até pra vender. Olha, que boa ideia, Flávio. E aí, quanto tempo dura no freezer? Até 3 meses. Tudo isso? Nossa, então dá pra você fazer um monte lá, congelar, até pra tua casa se quiser, ou até pra vender também. Sim. E aí, como é que faz? Vende as porçõezinhas? Embala, qual a ideia? A gente pode fazer, embalar individualmente, congelar. E aí, se você for servir dentro de um comércio, você já coloca dentro do micro-ondas, ele congelado mesmo, aquece e serve. Verdade. Ou pode vender ele pra quem tem restaurante, tá começando agora também, né? É uma ótima ideia, né? Como são esses industrializados que a gente vê em supermercado, né? Que são congelados. É verdade, industrializado. Mas assim, você que vai ter o teu restaurante, quanto mais natural, né? Quanto mais temperos naturais, mais coisas naturais você utilizar, eu acho que você acaba atraindo mais o público. Porque a pessoa fala, meu, aquele restaurante tem um prato, tem um gosto que eu nunca vi. Vai agregando valor. Isso, não vai? Vai agregando valor. Às vezes as pessoas falam, tudo bem, a gente quer a praticidade, mas eu acho que muitas vezes você tem que também abrir mão um pouquinho da praticidade, né? Óbvio, você tem que pensar na logística, em quantidade de funcionários, tudo isso, mas a ideia é equilibrar esse número. Quanto mais você puder, né, usar natural, em casa, né, gente, também. Eu sei que a nossa vida é super corrida, mas um dia que você for se propor a fazer algo, né, usar o mais natural possível, que eu acho que vale muito a pena. Olha essa massa, que bonita que ela tá. Brilhante. Já tá agora com uma outra carinha. Essa aqui é uma ajuda? Deixa eu só tirar ele. Tá, ó, brilhante essa massa. E agora... É só isso a massa? É isso. Olha aqui, ó. A gente foi conversando, foi fazendo, nem vimos o tempo passar. E aí, você untou essas forminhas? Sim, essas forminhas são untadas com manteiga e... Aqui. Põe a panela pra lá. Cá. Isso, por gentileza. São untadas com manteiga. Vou mostrar aqui como é. E cacau em pó. Ah, o cacau em pó. Olha lá. É isso aí. E por quê o cacau em pó? A ideia, eu já vi algumas produções de colocar em farinha, por exemplo. E aí quando você assa e tira, ele fica com aquele esbranquiçado. Ah, é verdade. Que é pra ele ficar aqui mesmo bem uniforme. E escurinho. Uma corzinha só, escurinho, pra ficar... Delícia! Deixa eu pegar a colher. Ai, ai, ai. Eu vou ter que passar esse sufoco mais um dia aqui. Então aqui a gente vai colocar a mistura. Põe até em cima, porque tem fermento, né? Eu vou pôr um pouquinho antes, porque o ovo ele faz essa função também de elevar a massa. Então ele vai crescer um pouquinho. Entendi. Então não precisa pôr até o final, mas também não põe um pouquinho, não. Põe ainda quase tudo. É isso aí. Na forminha. Tá. E aí daqui agora vai pro forno. Vai ficar quanto tempo no forno então agora? Esse é o pulo do gato do petit gâteau. Depende, obviamente, muito em função do forno. Tá. Mas é de 6 a 8 minutos. Nossa, rapidíssimo. É rápido. É bem rápido.
De 6 a 8 minutos eu ele jurava tá que era pronto. 20 minutos, Não. alguma coisa assim. Ele é rápido. Tá, então tem que ficar de olho. Põe e fica de olho Já ali. fica de olho. Vai limpando as suas coisas e vai Sim. ficando de olho no forno. É isso aí. Quantos graus? 180 graus. Tá, e a nossa média de forno? Então É isso vamos aí. pro forno, 180 graus, de 6 a 8 minutinhos. Não vai dar tempo de eu esperar esse ficar pronto, mas o Flávio já trouxe um aqui pra mim. E ele disse que vai até colocar uma bolinha de sorvete pra eu provar. É isso, Flávio? Com certeza. Não pode pegar lá, então, pra gente pegar aqui. complementar aqui. Eu provarei agora o petit gâteau. Vou pegar o prato aqui, ó. Aí você colocou aqui uma folhinha de hortelã, uma coberturinha. Tá faltando talher aqui pra Eu acho que gente? falta só a colher. Ah, meu Deus. Então, pegar a peraí. colher aqui. Ali no cantinho não tem? Aqui, vamos ver. Não. Vamos de garfo mesmo. Pode ser o garfo, não tem problema. Um garfinho de sobremesa aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou abrir aqui, vou tirar a folhinha. E eu quero que vocês vejam. Ele, ó. Ele fica fofinho, mas ele fica com uma consistência, né? Sim. Não fica, ó, lá dentro como que ele fica, ó. Com essa coberturinha aqui. Então você vê que ele não assa, ele assa, não fica cru, mas ele fica com aquela... É isso aí. Você vai pôr o sorvete aqui? Agora. Ah, quem diz, ó, ele achou que eu ia esquecer. Jamais. Por um pouquinho aqui do sorvete. Ah, peraí, eu vou provar antes do sorvete só o bolinho, peraí. Aí enquanto você vai fazendo aí, já vou provando o bolinho pra ver ele... Se você não quiser colocar sorvete, gente, também pode Pode ir sem. ir sem, tá? Vamos ver, ó. Nossa, que delícia. Flávio, Bom, eu arriscaria dizer para você ficar na confeitaria também, viu? muito obrigado. Menino, põe aqui, ó. Agora sim, essa daqui é a tradicional que a gente come. Um sorvetinho. Nossa, que coisa, que bolo bom, Flávio. Ai, eu que lute com as minhas dietas, entendeu? Mais um. Parabéns. E vamos rodar, porque quando tá bom, Tem que rodar. a gente roda. Sobe o som e vamos lá. E você roda comigo, com Com certeza. certeza. Rodou! Nossa, Flávio. Vou comer tudo. Que Aí que tá o problema, entendeu? Fico muito Passa os feliz. seus contatos pra gente novamente. E muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. O nosso ateliê culinário, que é onde a gente tem as marmitas congeladas fitness, low carb e tradicional, é @oateliêculinário. A minha rede social pessoal é @chefe Flávio Pontes. E nosso bistrô, que em breve estará pronto, será @bistrobar Guaracá. Muito bom! Flavinho, em breve nos vemos lá no seu restaurante, tá Com bom? certeza. Volte sempre que quiser, a cozinha é um pouco sua também.